paz do Senhor, meu irmão, é um prazer estar aqui com você para gravar a 10ª aula desse terceiro trimestre de 2021, quando nós vamos tratar sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Você que é professor de escola dominical, aluno, ou gosta de assistir os nossos vídeos produzidos pela CPAD, é bem-vindo. Como todos os irmãos sabem, o Reino do Norte, composto pelas 10 tribos de Israel, que se separaram das duas tribos que ficaram ao sul, que eram Judá e Benjamim. No sul ficou governando a dinastia de Davi, e no norte ficaram governando várias outras dinastias, a começar por Jeroboão. Portanto, o Reino do Norte teve 19 reis e 5 dinastias diferentes, enquanto que o Reino do Sul teve somente uma dinastia, que era a de Davi. E um pouco antes do cativeiro, talvez 30 anos antes do cativeiro, o país foi acometido por muitas tragédias, muitos assassinatos, né? Especialmente pela desobediência deles aos mandamentos de Deus. E assim instalou-se então um caos político no meio deles, exatamente um dos motivos que eu já falei, por causa das 5 dinastias que houveram. Portanto, a nação estava em colapso político, social, econômico e religioso. As muitas advertências que Deus fez para o povo, e especialmente para os reis, né, para que eles voltassem novamente para Deus, não surtiu nenhum efeito. A nação afundava-se cada vez mais nos seus pecados, cada vez mais na sua idolatria e na sua injustiça. A única solução que Deus encontrou para o seu povo foi dispersá-los através do cativeiro, falando das tribos do norte, as 10 tribos do norte. Mas Deus não fez isso sem antes agir com muita misericórdia e com muito amor, tentando chamá-los de volta para os seus caminhos. O cativeiro do Reino do Norte aconteceu durante o reinado do rei Oséias. Notem que há o profeta Oséias e há o rei Oséias, né? Nós aqui agora estamos falando do rei Oséias. E ele tinha usurpado o trono do rei anterior, que era chamado de Peca, e assassinou este rei, e assim, portanto, tornou-se rei no lugar de Peca. Anteriormente a Peca, né, Israel havia sido governado, obviamente, por vários outros reis e dinastias, como eu já falei, mas Peca havia feito uma aliança com Rezim, que era o rei da Síria, para deter o avanço da Assíria contra Israel, né? E eles tentaram incluir também Judá nesta aliança, junto com a Síria, para deter a Assíria. Porém, o reino de Judá não aceitou, né? Porque o reino de Judá havia se aliançado nessa época com o reinado assírio, exatamente para evitar que o reino assírio viesse a levar o povo do sul, ou a tribo de Judá e Benjamim, para o cativeiro, né? E aí eles se voltaram então, né, contra o império assírio, e essa foi a principal causa pela qual o império assírio então vem e invade a Samaria e as 10 tribos do norte, e leva o povo de Israel então cativo, né? Oséias, quando se rebelou, né, contra o rei da Assíria, ele cancelou os pagamentos que fazia, né, porque a essa altura Israel já era um reino vassalo da Assíria, e com isso então obrigou mais ainda o rei da Síria a vir e invadir o reino de Israel.
Nessa época, o rei da Síria se chamava Salmaneser V. A Síria foi um dos primeiros grandes impérios antigos, né, e ficou conhecido pela sua força bélica, especialmente também pela crueldade com que eles agiam contra os seus inimigos. Eles chegavam a cortar os lábios, a língua, os membros sexuais, a orelha, o nariz, e ainda por cima obrigavam os povos conquistados por eles a trabalharem de escravos, né? Além disso, eles tinham alguns métodos de matança muito cruéis. Por exemplo, os inimigos eram esfolados vivos em praça pública, eram queimados ou espetados em uma estaca, até ficarem totalmente exauridos, né? Então, onde os assírios passavam, eles espalhavam horror e muito terror e medo também por parte daqueles povos que eles estavam conquistando. Então, o terror do invasor, né, foi previsto, inclusive, pelo profeta Oséias, né, quando ele falou: Samaria virá a ser deserta porque se rebelou contra o seu Deus, cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Oséias 13 e 16. E aí nós vamos para o tópico número 1 da nossa lição, que é: Samaria é cercada por Salmaneser, rei da Assíria. O rei assírio, portanto, fez um cerco a Samaria que durou aproximadamente 3 anos. E naquela época, todos os cercos militares contra a cidade eram tremendamente devastadores, né? As cidades tinham altos muros e poucas portas, e as portas eram justamente o trânsito que o povo fazia para trazer água para dentro da cidade, trazer os mantimentos e fazer também o comércio e o escambo. Portanto, sempre que um exército cercava uma cidade dessas, a cidade cercada ela passava por muitas dificuldades, né? Então, imaginem um cerco que dura 3 anos, como foi o caso do cerco de Samaria. Ocasionou muito sofrimento para o povo de Deus. Mas este cerco não aconteceu sem antes Deus usar muitas vezes e de muitas maneiras os seus profetas. E Deus, nessa forma como ele usou os profetas, ele não advertiu apenas contra a idolatria, que era o pecado principal, claro, mas Deus também usou os profetas para advertir contra o aumento da riqueza nacional, especialmente durante o reinado de Jeroboão II, né, que foi um reinado, de uma certa maneira, financeiramente próspero, e fez com que os pequenos proprietários, né, eles fossem expoliados e expropriados pelos proprietários ricos, até que os proprietários pobres ficaram completamente sem nada e tiveram que trabalhar como empregados, como servos desses proprietários mais ricos. Tiveram que cultivar a própria terra que era deles em nome agora, ou em vantagem, em lucro para os proprietários mais ricos. E incansavelmente Deus enviou os seus profetas, especialmente Amós e Oséias, falando do reino do norte, né, com apelos para que a terrível sentença fosse revogada através do arrependimento deles. E lá em Amós 5 e 6, o profeta diz assim: buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Então Deus, de diversas maneiras e usando vários profetas, vinha admoestando o povo a isso que aconteceria. Deus, além dessa exploração também econômica que havia, Deus também abominou o sincretismo religioso que o povo estava praticando, né? Porque eles adoravam aqueles falsos ídolos e também queriam, em algum sentido, adorar a Deus, ou seja, fizeram uma grande mistura na
adoração que eles estavam fazendo, e tornando-se com isso, né, injustos e fiéis, e ao mesmo tempo querendo oferecer algum culto para Deus, misturaram a devoção do culto a Deus com a devoção também idólatra. E foi justamente por isso que o profeta Amós advertiu quando ele falou o seguinte: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Deus estava tão cheio, né, de toda essa mistura idólatra que o povo de Israel estava fazendo, que esse pouco resto que eles davam para Deus, querendo agradar a Deus, obviamente Deus não aceitava, porque vinha misturado com toda esta idolatria. Deus é um Deus que não se deixa escarnecer, especialmente ele não tolera quando um coração está dividido entre ele e outros deuses, né? Foi por isso que Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores, porque haverá uma disputa no coração humano quando o ser humano quer servir a dois senhores. O ser humano, quando acontece isso, passa a fazer escolhas, né, de acordo com o seu falso Deus, em detrimento das sábias escolhas que a palavra de Deus tem para dizer para os seus filhos. E aí no tópico 2 da nossa lição, os pecados do povo e a sua queda. Deus, como já disse, enviou seus profetas, eles tanto foram profetas orais, quanto também profetas da escrita, e quando o povo já não ouvia mais de jeito algum nenhum desses profetas, Deus ouviu, ou Deus enviou o profeta Oséias, né, numa metáfora viva de vida, permitindo que Oséias vivenciasse no seu próprio dilema de vida, o dilema que Deus estava vivendo com o seu povo, em que Oséias representa Deus, a mulher adúltera com a qual Oséias se casa representa o povo de Israel, e os filhos que eles têm os frutos positivos dessa união. Mas esta mulher, como era adúltera, ela sempre quis ir atrás dos seus amantes, e Oséias sempre de novo ia atrás dela, buscava ela de volta para casa, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, e permitia que ela fosse reintegrada à família, mas ela sempre de novo voltava às suas velhas práticas. E mesmo assim, Oséias, sendo esse símbolo vivo na sua vida daquilo que Deus queria para o seu povo, nem mesmo assim o povo de Israel se arrependeu e voltou-se novamente para Deus. Foi por isso que Oséias escreveu no capítulo 11: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Né? Então Oséias aqui está comparando a maneira como ele tratou a sua esposa e a maneira como Deus estava tratando o povo de Israel. E quais foram então as principais causas do cativeiro? Né? As histórias narradas em Reis, elas dão conta de que os reis de Israel prestaram culto a outros deuses e a ídolos, né, como eu já dizia há pouco, e construíram altares idólatras, colinas sagradas, postes ídolos, postes sagrados, e especialmente a Azerá, que era aquela deusa fenícia da fertilidade, e essa deusa também era cultuada com orgias sexuais e uma série de abominações. Construíram ídolos de metal e em forma de bezerros, prestaram culto a Baal, seguiram costumes pagãos dos povos com os quais estabeleceram alianças. E aí nós temos o típico caso de Acabe
e Jezabel, que nós já vimos, né? Praticaram o mal secretamente, especialmente praticando crimes de injustiça social, corrupção, idolatria, queimaram seus filhos em sacrifício aos falsos deuses, praticaram a adivinhação e a feitiçaria, o que foi terminantemente proibido pela lei de Moisés. Além disso, do pecado mais grave, que era a idolatria, tiveram todos os pecados sociais, né, quanto à exploração ou à indiferença para com o pobre, que foi duramente criticado pelos profetas, essa atitude injusta do povo de Deus para com os pobres. Percebe-se assim que eles trataram esse problema em pé de igualdade com a idolatria. E Amós, até se referindo a esse assunto, ele diz o seguinte: ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Escutem, vocês que maltratam os necessitados, exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem: quem dera fosse festa de lua nova, já tivesse terminado, e que pudéssemos voltar a vender cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado, aí começaríamos a vender os bens para o povo com preço mais elevado, né? E aí vocês diriam, continuando aqui Oséias, os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Então vejam a perversidade, né, com que as pessoas mais ricas, os poderosos de Samaria, estavam tratando aquelas pessoas que tinham menos condições de vida. E vejam como os profetas discernem isso, detectam isso no meio do povo e com a inspiração do Espírito Santo falam contra essas coisas também. E no último tópico da lição, os estrangeiros ocupam Samaria, né, quando o povo de Deus então é levado cativo para a Síria. Uma das políticas de exílio que a Síria adotava era misturar o resto do povo pobre que ficou na terra, misturar com o povo de outra etnia, ou povos de outras etnias, que eram trazidos então para aquela terra que havia sido conquistada. E aqui no caso então estamos falando de Israel, o reino do norte, né? Então ficaram alguns judeus pobres, e a Síria então enviou outros povos conquistados por eles para habitarem ali na terra de Israel, se misturando com o povo e piorando ainda mais o sincretismo que havia sido instalado já no reino do norte. Pelo que através disso eles se afastaram completamente da lei mosaica e adotaram outras maneiras de servir a Deus em mistura com os seus ídolos. Agora, permanecendo um pequeno resquício de culto a Deus. E foi justamente isso que ocasionou esta repulsa que os evangelhos retratam muito bem quando se referem a toda a rejeição e também preconceito que os judeus alimentavam contra os samaritanos, né? Então havia esse antagonismo de tal maneira que o judeu nem poderia conversar com um samaritano. Então isso tem a sua origem nesse momento do pós-cativeiro assírio por parte de Israel, né? Tomando Israel como cativo. Agora percebam também, né, e no nosso livro texto da lição de escola dominical eu exploro isso, a maneira como Jesus tratou os samaritanos, sempre de uma maneira muito cuidadosa, amorosa e respeitosa, né? Ele fez isso com a mulher no poço de Jacó, e quando ele conta também a parábola do bom samaritano, ele está comparando o levita e o sacerdote, que eram judeus, que deveriam ter socorrido aquele homem,
ele está comparando esses dois judeus com o samaritano, exatamente porque Jesus queria causar impacto nos mestres da lei que estavam ouvindo ele, né? Jesus queria que este preconceito fosse quebrado, e por isso Jesus usa uma história tão forte para causar esse impacto nas pessoas que estão ouvindo ele. Seria isso então. Eu lhe agradeço pela expectativa e pela sua assistência a este vídeo, e o meu desejo é que a sua escola dominical seja muito abençoada por Deus neste domingo e que os seus alunos sejam enriquecidos com a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe.